Fala galera da Fundac, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa aula de questões. Antes de começarmos aqui a aula, vou te apresentar aqui o nosso curso, certo? Curso aqui da parte específica. Olha só, nosso curso aqui de conhecimentos específicos para o concurso da Fundac, certo? Com todas as aulas da parte específica. Tem aqui Estatuto, né, o ECA, tem aqui, ó, Conanda, tem aqui Sinase, certo? Todas as a parte, né, gente, o conteúdo programático aí do edital já está aqui, ó, lei complementar, certo? Plano decenal de atendimento da Paraíba e de bônus ainda tem aqui, ó, aulas de direitos humanos, tá certo? Então você que deseja adquirir o curso, valor promocional por apenas R$ 97, tá certo? Em até 12 vezes de R$ 9,70. Sem mais delongas, vamos aí para a aula de questões. De acordo com o ECA, em caso de apuração do ato infracional cometido por adolescente, o infrator apreendido por força de ordem judicial será desde logo encaminhado à autoridade judiciária. Pessoal, gabarito letra A, tá bom? São as formas que tem de captura, né? Da captura aí do adolescente. Então, se for apreendido por força de ordem judicial, o ECA fala incontinente, tá certo? Incontinente significa imediatamente, desde logo, será apresentado à autoridade judiciária. Aí as questões vão dizer o seguinte: prazo de 24 horas. Não, é imediatamente. Se não houver nenhuma instituição ali de acolhimento para ser apresentado aquele adolescente, é o próprio delegado que tem que apresentar à autoridade judiciária. Nesse caso, excepcionalmente, o delegado tem até 24 horas, beleza? Mas a regra é que seja apresentada imediatamente à autoridade judiciária. O infrator apreendido em flagrante delito por crime consumado, você já arrisca, porque criança e adolescente não cometem crimes, certo? Então, onde tem crime aqui, você já arrisca, tá bom? Ó, se você souber que o infante, que é a criança ou o adolescente, eles praticam ato infracional, você já teria marcado aqui o X no lugar correto. Você já teria eliminado aí letra B, C e D, porque fala em crime, tá certo? Então, já marcaria aí o gabarito por exceção. A quem é encaminhado o adolescente apreendido, a gente acabou antecipando essa informação aqui, tá certo? Mas se for por força de ordem judicial, é encaminhado à autoridade judiciária. Se em flagrante de ato infracional, é encaminhado à autoridade policial, que é o delegado, salvo se houver repartição policial especializada, tá bom? Para atendimento aí do infante, ok? Então, se houver essa vara especializada, ou melhor, essa repartição especializada, a criança ou o adolescente tem que ser levado aí. O adolescente, gente, tá bom? Que a criança, medida de proteção, beleza? Então o adolescente é levado aí a essa repartição policial, mesmo que seja em coautoria. Olha só, o adolescente foi apreendido na prática de um ato infracional em coautoria com o maior. O que é que acontece? Primeiro é levado para a repartição especializada, tá certo? Então o adolescente vai ser ouvido naquela instituição ali especializada, e depois o maior ele vai, o adolescente vai ser responsabilizado por ato infracional, medida socioeducativa. Esse maior que foi capturado com o adolescente em coautoria, praticando ali, né, aquelas condutas, vai ser apresentado ao delegado, ele vai responder por crime. O crime que ele estava praticando em concurso formal, né? Em concurso formal com o crime de corrupção de menores, certo? É o crime de corrupção de menores. Formal ou material, né, gente? Vai depender aí do caso concreto, tá certo? Então vamos lá. O que deve fazer a autoridade policial em caso de flagrante de ato infracional cometido com violência ou grave ameaça à pessoa? Tem que lavrar o auto de apreensão, aqui, auto de apreensão de ato infracional análogo a crime, certo? Ouvir testemunhas e, por último, o adolescente. Apreender o produto e instrumento da infração, né, se houver, requisitar exames ou perícias, né, se for necessário, tá certo?
E nas demais hipóteses, quais são as demais hipóteses? Sem violência ou grave ameaça. Será lavrado o boletim de ocorrência circunstanciado, ok? Entregue ali aos pais ou responsáveis que assinarão termo de responsabilidade e apresentar-se-ão ali ao MP quando forem convocados. Qual a hipótese justifica a não liberação do adolescente pela autoridade policial? Pessoal, tem casos em que o adolescente ele não será liberado, né? O adolescente, por exemplo, que praticou um ato infracional ali, análogo ao furto, e esse adolescente está coagindo testemunhas. Toda hora passa pela porta da testemunha lá e está ameaçando testemunha, né? Então ele foi capturado, já sabe dessa conduta dele, então ele não vai ser liberado, tá certo? Ele não vai ser liberado se ele apresentar, ó, porque esse exemplo que eu utilizei, né? Esse exemplo que eu utilizei é manutenção de internação provisória. Se ele for capturado, tá certo? E houver indícios de autoria e materialidade, né? Indícios mínimos, que é a justa causa, que a gente conhece lá no direito processual penal, esse menor ele não poderá ser liberado, certo? Então ele tem uma conduta ali onde dê a entender que é necessária a manutenção, né, da liberdade dele, certo? Então ele vai ser privado da liberdade e não vai ser liberado. Se em razão de ato infracional e sua repercussão social, além disso também quando ele estiver correndo risco, viu? Quando ele estiver correndo risco também vai ser permanecer ali, né, em um local ali apropriado, tá certo? O adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal, também se for o caso, ou a manutenção da ordem pública. Um exemplo, quando o menor ele tem envolvimento aí com organização criminosa. Nesse caso, a não liberação, o adolescente deve ser desde logo encaminhado ao Ministério Público e, se impossível, a apresentação imediata, olha só, deve ser encaminhado à entidade de atendimento. A entidade de atendimento tem que apresentar o adolescente no prazo de 24 horas, tá certo? Então, a apresentação é imediatamente. Agora, se não for possível apresentar imediatamente, vai para a entidade de acolhimento e a entidade, né, tem até 24 horas para apresentar aquele adolescente. Se não houver entidade de atendimento, o próprio delegado é quem vai apresentar o infante ao Ministério Público, tá certo? Vamos lá. Questão aí, número 14. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, ou, né, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, ou mesmo em razão de sua conduta. Nesse contexto, é correto afirmar que são medidas, né, específicas de proteção. Ó, aqui já está falando de medidas de proteção aplicado à criança, exceto. Pessoal, em quais casos eu aplico a medida de proteção à criança ou adolescente, né? Criança ou adolescente. Quando os direitos reconhecidamente dessa lei, quais são os direitos? Saúde, educação, respeito, direito ali, né, à liberdade, tá bom? Então os direitos fundamentais, eles forem ameaçados. Então veja, não basta, nem precisa ser violado, basta estarem na iminência de serem ameaçados, já é motivo para a aplicação da medida de proteção. Violados por razão da omissão da sociedade ou do Estado, a criança que está no abrigo sendo torturada, ação do Estado, tá certo? Medida de proteção. Por falta, omissão ou abuso dos pais, tá certo? A mesma situação, os pais estão torturando aquela criança ou estão sendo omissos. A criança ela está desnutrida, né? Sem o alimento necessário. Então, omissão dos pais. Nesse caso, também, medida de proteção. Ou em razão de sua conduta. É a criança que teve envolvimento ali com drogação, né? Com produtos ilícitos, produtos tóxicos, tá certo? Então, essa criança também será submetida ali a um atendimento institucionalizado, tá bom? Será colocado ali em ambiente adequado, né, com acompanhamento institucional ou uma medida, né, de proteção.
Nesse caso aqui, qual é a alternativa que não significa aqui uma medida de internação? Acolhimento institucional é medida de internação. Colocação em família substituta é medida de internação, tem que ter autorização judiciária. Internação, internação não é medida de proteção. A internação é uma medida socioeducativa. Então, nossa exceção é essa aqui. A internação, ela é uma medida socioeducativa. Portanto, essa medida aqui é aplicada apenas ao adolescente, certo? Aplicado ao adolescente. Inclusão em programa de acolhimento familiar, medida de proteção, ou encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade. Pessoal, medidas de proteção, previsão, artigo 101 do ECA. Lembrando, rol exemplificativo, posso utilizar aí outras medidas não previstas lá no artigo 101. Qual a finalidade da medida de proteção? Atender às necessidades pedagógicas, bem como fortalecer os vínculos familiares e comunitários, tá bom? Então, a finalidade, conforme o ECA, da medida de proteção é atender às necessidades pedagógicas, tá bom? E fortalecer os vínculos familiares. Diferentemente, tá bom, da finalidade da medida socioeducativa. Socioeducativa, lá na lei do SINASE, fala que o objetivo, ou seja, a finalidade da medida socioeducativa é ser ali imposta, tá bom? Caráter sancionatório, né? Caráter sancionatório impositivo, tá bom? A criança, ou melhor, ao adolescente, tá certo? Então, medida de proteção é diferente de medida socioeducativa. Quais são as hipóteses que autorizam a aplicação da medida de proteção? Criança ou adolescente em situação de risco ou na prática de ato infracional, tá certo? É uma medida não punitiva, já a socioeducativa é sancionatória, tá certo? Não que vá perder o seu caráter educativo, tá bom? Mas é uma medida sancionatória, beleza? Ou natureza administrativa. Não punitiva, de natureza administrativa, é a natureza jurídica do ato, ou melhor, da medida de proteção. Professor, o que é natureza jurídica? Você que não é da área do direito, natureza jurídica é onde se encontra aquela medida de proteção. Qual conjunto faz parte, tá bom? A qual espécie ali ela pertence, tá certo? Então, é uma medida não punitiva. Pessoal, lá no artigo 101, temos as medidas de proteção. Tá bom? As medidas de proteção temos aqui, ó, por exemplo, o encaminhamento aos pais ou responsável, tá bom? Mediante o termo de responsabilidade. Orientação, apoio ou acompanhamento temporário, tá bom? Aquela criança. Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental. A gente já viu aqui, né, que pode, ó, por analogia, ser também matriculada em creche. Ó, por analogia, posso matricular criança em creche, tá bom? Pessoal, a própria LDB determina que o ensino será obrigatório a partir dos 4 anos. Criança a partir dos 4 anos tem que estar matriculada, tá certo? Então, por previsão expressa na LDB, na própria Constituição Federal, é um direito à educação, e também por analogia que eu posso matricular a criança em uma creche. Vamos lá, não tem ali vagas em estabelecimento educacional, não tem vaga ali na creche. Eu posso, o conselho tutelar, né, pode, junto ao órgão ali, não, junto à creche, impor essa obrigação de matrícula, né, aquela criança em uma creche, pode, né? Lembrando que o rol das medidas de proteção são um rol exemplificativo. Então eu posso utilizar outros não previstos aqui no artigo 101 do ECA. Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio, promoção de família da criança ou do adolescente. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, tá bom? Da criança ou hospital aí ambulatorial. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento. Crianças que teve contato com álcool, tá certo? Com álcool aí, ó, toxicômanos, né? Aí, tratamento aí com crianças que teve contato com bebidas alcoólicas. Acolhimento institucional, inclusão de programa de acolhimento familiar e colocação em família
substituta, tá certo? Pessoal, esses aqui eu deixei em negrito, porque esses daqui, ó, precisa da autorização do juiz da vara da infância e da juventude, tá certo? Então, tem que ter uma ordem judicial. Esses outros aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, o próprio conselho tutelar pode aplicar, certo? Lembrando, princípio da intervenção mínima. Então, o conselho tutelar é quem irá aplicar primeiramente, tá certo? Eu só chamo o judiciário quando for necessário. Você quer ver um exemplo? Casos de evasão escolar. O que é evasão escolar? A criança ela não está frequentando as aulas, não está indo para a escola. Eu tenho que chamar o Poder Judiciário para verificar essa situação? Não. O Conselho Tutelar ele pode verificar juntamente a família daquela criança, né, juntamente com a escola, qual o motivo daquela evasão escolar, tá certo? Ah, não está indo para a escola porque não tem ônibus. Então, o Conselho Tutelar pode resolver juntamente com a prefeitura, juntamente com o Estado ou juntamente com a União. Princípio da responsabilidade primária e solidária do poder público, tá certo? Então, o Conselho Tutelar ele vai aplicar as medidas de proteção, tá certo? O juiz ele aplica todas as medidas, tá bom? Todas as medidas, só que pelo princípio da intervenção mínima, é preferencialmente que essas medidas sejam aplicadas pelo Conselho Tutelar. Tem mais questão, viu, gente? Tem mais questão. Não acabou não, viu? Tem mais questão, a gente vai fazer daqui a pouquinho. Quem possui atribuição para aplicar as medidas de proteção, ó, preferencialmente o Conselho Tutelar, tá certo? Então, o Conselho Tutelar é quem vai aplicar as medidas, lembrando, as medidas que estão previstas lá no artigo 101, do inciso 1 até o inciso 7º, tá certo? Acolhimento institucional, família substitutiva, aí é o Poder Judiciário, beleza? Agora, e se não existir Conselho Tutelar lá naquele município? E aí? Ficaremos de mãos atadas? Não, gente. Como o Poder Judiciário, ele pode aplicar todas as medidas de proteção, todas as medidas socioeducativas, o Poder Judiciário é quem vai aplicar, beleza? Então, enquanto não forem instalados os conselhos tutelares, a atribuição será feita pela autoridade judiciária, o que está lá no artigo 262 do ECA. Ó, pergunta aqui que cai muito em prova. O Conselho Tutelar pode aplicar todas as medidas de proteção? Pessoal, não. Somente aquelas que estão previstas lá no artigo 101 do ECA, inciso 1 ao 6º, tá certo? Então, somente essas daqui é que podem ser aplicadas pelo Conselho Tutelar. Aquelas que estão previstas lá no inciso 7º, 8º e 9º, Poder Judiciário. Beleza? Então, vamos lá, ó. Órgão e atribuição. Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, as medidas de proteção, ó, as medidas de proteção, tá certo? Lá no inciso 101 do ECA. E o juiz da vara da infância e da juventude, todas as medidas de proteção, certo? O Conselho Tutelar aplica todas as medidas, exceto a inclusão de acolhimento familiar e a colocação em família substitutiva, tá certo? Então, essas aqui o Conselho Tutelar não pode aplicar. Atribuição aqui do juiz da vara da infância e da juventude, certo? Então, mais uma vez aí, ó, artigo 101, é onde tem as medidas de proteção.